tarde, pessoal. Vamos retomar aqui, né, as atividades do período vespertino. Espero que todos tenham tido um bom almoço. Então, agora a gente vai ter uma mesa redonda, né, arquivos e transformação digital. Eu vou ler um breve currículo dos palestrantes e aí eles vão tomando lugar à mesa. E aí podem escolher, tá, se querem apresentar de lá ou em pé aqui, fica a critério de vocês. O primeiro palestrante, então, vai participar da nossa mesa aqui é o Juarez Pereira de Freitas Júnior, formado em Tecnologia e Processamento de Dados em 2002, possui experiência com desenvolvimento de sistemas, administração de redes e telecomunicações, gestão de CPD, sistemas em cluster, backup em redes e software livre. Ingressou na carreira pública de gestor de tecnologia da informação em março de 2007. É gerente de logística documental da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás desde junho de 2019, onde atua como gestor de negócios do Sistema Eletrônico de Informações perante o Estado e junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É gestor do Arquivo Central do Estado, responsável pela guarda e preservação do acervo documental administrativo do Estado de Goiás. Célie Luz Correia, engenheira civil pela Universidade Federal de Goiás, em gestão de arquivos. Engenheira civil pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduação em gestão de arquivos e tecnologia da informação pela Faculdade Sul-Americana, FASAN. É servidora efetiva da Câmara Municipal de Goiânia desde julho de 2013, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, ocupando o cargo de agente administrativo e atualmente designada para a função de gerente de arquivo e documentação. É membro da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. E, por último, Thales dos Santos Pinto, é historiador, graduado e licenciado pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp Franca, com mestrado pela Universidade Federal de Goiás, autor de 2 livros, atualmente documentarista e coordenador do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, da Comissão Pastoral da Terra. Tá, nós organizamos a apresentação nessa ordem, né? Primeiro, então, o Juarez, depois a Célie e, por último, Thales. Cada membro terá 20 minutos de apresentação, certo? Com 5 minutos eu vou pedir para o pessoal dar um aceno para avisar, com 5 minutos para o final. E aí depois a gente abre para as inscrições, certo? Obrigado. Vou tomar a liberdade de ficar de cá e tentar cumprir essa missão, né? Eu sei que um dos objetivos de estarmos aqui hoje é discutir, já que estamos falando de patrimônio digital, discutir um pouco o uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, nessa seara, né? E nós, lá no Estado de Goiás, temos feito bom uso dessa ferramenta em vários setores. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês e apresentar um pouco da nossa estrutura, né? Então, nós somos da Secretaria Estadual de Administração, da SEAD. Lá dentro da SEAD é estruturado em superintendências, né, e a nossa superintendência é a Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística, que é uma área que cuida não só dessa questão de arquivo, mas também de compras do Estado, compras centrais do Estado e outras atividades correlatas. Lá dentro tem, então, a nossa gerência de logística documental, que engloba, como foi já falado na apresentação, a área de patrimônio de arquivo, que é o arquivo físico, né? E eu tenho aqui vários colegas que trabalham no nosso arquivo central, que estão participando com vocês do evento aí, né? E
tem as suas funcionalidades e as suas obrigações lá no Arquivo Central, e temos também a equipe do SEI, cuja função é exatamente trabalhar especificamente nessa questão do Sistema Eletrônico de Informações. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como essas duas coisas se integram, porque, no final das contas, tudo é arquivo, né? Seja ele digital, seja ele físico, nós temos como matéria-prima, né, os documentos que a gente tem que lidar com eles e armazená-los de forma adequada para diversos fins, né, que é o próximo slide. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o documento. A ideia aqui é a gente qualificar um pouco o documento sobre a visão nossa, a nossa visão enquanto ente público. Porque documento é uma análise, uma definição extremamente ampla, né? Mas eu vou setorizar essa definição um pouquinho dentro do nosso universo para facilitar, inclusive, para vocês entenderem onde o nosso sistema se encaixa nesse trabalho. Primeiro, quando se fala em documento, a maioria das pessoas pensa em lentidão e burocracia, né? Principalmente quando se trata de entes públicos. É licitação, é contrato, apresentação de requerimento e aguardar que o requerimento seja atendido, e tem despacho, é ofício, e vai e volta, e a gente começa a sentir que o documento parece ser justamente a representação dessa burocracia. Entretanto, apesar de parecer isso, na verdade, o documento representa a essência da nossa atividade administrativa. Isso não só em termos de ente público. Isso também se refere a empresas privadas, pessoas, né? Você tem que carregar sua CNH, sua carteira de identidade, são documentos que são importantes no dia a dia. Por quê? Veja bem, o documento expressa uma necessidade, você faz um requerimento, né? Você precisa resolver um problema, e ele ordena o atendimento dessa necessidade. O documento registra uma solicitação e ele comanda a solução daquilo que você pediu. O documento, ele concede poderes e responsabilidades e ele afasta também nulidades, né? Essa é, basicamente, a importância do documento no dia a dia de todos nós, seja na área pública, seja em outras áreas. Quem não precisou de ir num cartório para autenticar a firma de alguma assinatura para resolver algum problema, né? Então, sempre você está envolvido nessas questões. Próximo, por gentileza. Na minha área, nós temos duas grandes áreas que tratam com o documento, né? O Arquivo Central, como disse para vocês, que é o lugar onde a gente armazena, cuida da história administrativa do nosso Estado. Lá dentro, nós temos uma infinidade de documentos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 90 milhões de documentos arquivados no nosso Arquivo Central. É muita coisa. E são todos documentos que têm alguma relevância. Por quê? Porque os documentos do Arquivo Central, eles estão lá guardados, não só por causa da história, mas porque, em vários momentos, as pessoas podem precisar recorrer a documentos antigos que lá estão armazenados para garantir direitos, por exemplo. É muito comum a gente receber solicitação lá pedindo dossiê de servidor que trabalhou em 1930, 1940, 1950. Por quê? Porque um familiar, um neto, um bisneto encontrou um problema naquela suposta aposentadoria antiga e precisa resgatar essa documentação para garantir um direito. Isso para dizer só uma das várias coisas que a gente tem no nosso acervo lá do patrimônio, né? Nós descobrimos lá, recentemente, o documento mais antigo, folha de pagamento de 1893 da província de Goiás. Está lá guardado com a gente, né? Está lá arquivado. Então, eu costumo chamar o pessoal que trabalha lá, os meus colegas que trabalham no arquivo aqui, que estão presentes com vocês, eu costumo chamar de guardiões da história administrativa do Estado. É uma gente dedicada, aguerrida, e que com quase nenhum recurso, eles têm conseguido manter esse acervo enorme em perfeito estado. E toda vez que alguém chega e pede alguma coisa, aquela imensidão de caixas, box, em 3 andares de arquivos, eles conseguem encontrar aquilo que está sendo solicitado.
Do outro lado, nós temos o SEI, e o SEI é gerido também por outra equipe, uma equipe grande de pessoas, professores, gestores, analistas, atendentes, pessoas que estão ali para auxiliar no trabalho do sistema, manter o sistema funcionando, fazer todas as gestões necessárias para que as coisas funcionem, e essas pessoas, elas travam uma luta diária para que 90 mil usuários no estado de Goiás usem o SEI o tempo todo para fazer funcionar o documento, para o documento andar. Próximo, por gentileza. Qual que é o problema? Tratando de questão de transformação digital, né? Na ótica nossa, o que a gente identifica como problema? A gente identifica como problema que do lado do documento físico, ou seja, na época em que o documento físico mandava, a gente tinha pelo menos 3 dificuldades. Primeira, grau de sigilo. O documento físico, por natureza, ele tem um grau de sigilo restrito. Aí você vai dizer para mim assim, não, Juarez, mas o documento público, ele é público. Ele, mais ou menos. Porque se ele é um documento físico, primeiro, você só conhece o conteúdo do documento se você for onde o documento está, para poder consultá-lo. Então, se você tem que ir lá onde ele está, é restrito. Ele não está público, não está disponível, né, para quem queira. Além disso, você tem que despender alguma coisa para acessar. Porque se ele é físico, ele está num lugar físico, você tem que marcar, você tem que se deslocar até lá, você precisa, às vezes, dependendo do lugar que você está, o deslocamento é complicado, tem que chegar na hora certa, o documento tem que estar disponível. Então, é dispendioso o acesso desse documento, né? Embora a gente considere que ele está disponível, é público, entre aspas, né? E a transparência do documento é parcial, não há dúvida, porque na maioria das vezes você não tem acesso ao conteúdo total dele. Como é que se dá transparência a documentos físicos hoje? No sentido administrativo, estamos falando da minha realidade, que é a realidade administrativa do governo do Estado, não é? Você publica em diário oficial, mas nem tudo você publica em diário oficial. Por exemplo, contratos e licitações, você publica só um extrato. Você não fica sabendo o que aconteceu durante o processo licitatório, que está tudo dentro de um processo administrativo armazenado ali dentro. Para você conhecer a história do que aconteceu naquele processo licitatório, você precisa ir lá, consultar, pedir para acessar aquele documento físico e tal. Então, num certo sentido, nós temos alguns problemas que batem de frente com essa questão de transformação digital. Próximo, por gentileza. E o documento digital? Bom, existem basicamente 2 tipos de documentos digitais. O documento que a gente chama de documento digitalizado, né, que é aquele documento que nasceu físico, foi gerado em papel principalmente, foi assinado ou autenticado de forma manual, né, foi tornado digital por meio de um scanner, e ele tem alguns problemas, de custo principalmente, né? Mesmo ele tendo sido digitalizado, e agora ele pode ser disponibilizado, as pessoas podem encontrá-lo na internet, podem acessá-lo e tal, mas é um documento que gerou custos. Teve papel envolvido, teve impressão, teve tramitação desse documento físico por meio de malote, essas coisas assim, e, finalmente, o custo da própria digitalização, né? E o documento nato digital, que é um conceito novo que a gente está lidando com ele agora. É aquele documento que já nasce digital. Ele não tem papel, não tem nada físico, a não ser a tela do computador, né? E para alguns de nós, como eu, por exemplo, que sou da velha guarda, é meio estranho no primeiro momento. Eu fico, cadê a assinatura nesse negócio, né? É assinado ou autenticado por meios eletrônicos, ele permanece digital durante a vida dele todinha até ser descartado ou ser preservado permanentemente, e o custo desse documento digital é basicamente com a infraestrutura que o mantém. Só. O resto é internet, um computador, uma telazinha, um tablet como esse que eu estou usando aqui, né? E você já tem acesso ao documento digital e pode utilizá-lo para suas demandas e necessidades. Próximo, por gentileza. Aqui que entra o SEI. E como é um pouco do que a gente veio falar para vocês, como é que a gente resolve aquele problema? Quer dizer, qual o problema? Do documento físico que tem aquelas dificuldades, né? O SEI nos ajuda a resolver esse problema, tanto no documento digitalizado quanto no documento nato digital.
Primeiro, eu preciso dizer, por força até de acordo de cooperação técnica, que o SEI ele foi criado e disponibilizado por meio de um acordo de cooperação com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o tribunal lá de Porto Alegre, e ele é disponibilizado sem custo para o governo do Estado. Nós não temos custo de propriedade nem de manutenção com esse sistema, apenas um acordo de cooperação. Primeiro, o que o SEI nos oferece? A organização dos documentos digitais. Dentro do SEI, eu tenho uma estrutura que me permite deixar bem organizado tanto a classificação, a questão dos assuntos, a padronização desses documentos, sabe? E o fato de que esse documento, seja ele digitalizado ou seja nato digital, ele está bem organizado ali dentro e eu tenho acesso a esse documento por diversas formas. Segundo, o SEI me permite essa tramitação do documento digital. Veja, eu falo digital, sempre que eu falar digital, lembra, digitalizado e nato digital, né? Os dois tipos. A tramitação desse documento digital em forma de processos administrativos de forma também digital e automática, sem a necessidade de malote, nem de trâmite físico de nenhuma natureza, né? E nada desse tipo. Terceiro, a gestão e arquivamento desses documentos digitais. O SEI me permite gerir esse acervo digital todo, determinar tabela de temporalidade, tempo de descarte, arquivamento desses documentos e todas essas informações que a gente precisa ter em termos de documentos. Desculpa, gente. Suporte para criação, manutenção e preservação de documentos digitais. Eu posso, dentro do SEI, determinar, criar, classificar e fazer todo esse trabalho, inclusive criando modelos de documentos digitais que serão usados pelas pessoas dentro já de um desenho previamente definido. E no caso do documento digitalizado, depois que ele é inserido no SEI, ele passa a ser tratado também como um documento digital, e eu tenho indexação, acesso, capacidade de armazenamento e tudo mais através do sistema. Próximo. 5. Assinatura e autenticação eletrônica de documentos digitais, com validade jurídica, que é outorgada pela legislação. Eu não preciso assinar no papel, porque o cadastro da pessoa que vai trabalhar com o sistema já dá para essa pessoa uma senha que ela utiliza para assinar aquele documento. E essa assinatura, uma vez eletrônica, ali, feita por meio da senha dessa pessoa, se torna a assinatura por excelência do documento. Ou seja, todo o processo está digital, tudo acontece dentro do sistema. E, finalmente, os 6, consultas públicas ou qualificadas a processos de documentos digitais. Ou seja, olhando para o nosso problema, que é acesso restrito, no SEI eu consigo dar acesso universalizado aos documentos que ali estão, né? Olhando para o problema da transparência parcial, no SEI eu tenho o acervo completo à disposição e a gente só tem que classificar dentro do sistema, porque, obviamente, nem todos os documentos podem ser públicos no primeiro momento, ele tem uma questão, às vezes, de sigilo mesmo, legal, né? E que a gente trata dentro do sistema naturalmente. E, por último, eu falei de transparência, falei de acesso, e a questão do grau de sigilo, que no SEI, de fato, você consegue conceder um acesso público efetivo. Por quê público? Porque você não vai ter custo, você não vai precisar sair de casa, você não vai precisar se deslocar para lugar nenhum e nem pedir para ninguém. Você simplesmente entra lá e acessa aquilo que você quer acessar, desde, é claro, que não sejam documentos que foram classificados com alguma restrição por questões legais, né? Existem algumas camadas, é claro, mas em termos, vamos dizer assim, em termos genéricos, é isso que a gente tem. O SEI nos permite isso, né? E como é que a gente faz isso, então? Como é que o SEI nos auxilia a fazer transformação digital em cima do patrimônio, né? Então, a gente ataca aquele problema. Fazendo o quê? Primeiro, digitalização dos documentos físicos. O SEI começou no estado de Goiás em setembro de 2016. Nós já estamos aí... 16 para 22, 6 anos utilizando o sistema. Já mudamos de versão 2 vezes e estamos nos preparando para a próxima versão. O que a gente digitaliza de documento físico não é brincadeira. Daqui a pouco eu vou mostrar os números para vocês, vocês vão ver isso. Mas qual é a grande vantagem? Quando eu pego o documento físico, coloco dentro do sistema, eu passo a indexá-lo,
encontrá-lo por meio de uma pesquisa simples de palavras, consigo encontrar esse documento, dou esse acesso universal a esse documento digitalizado e passo a controlar esse documento digitalizado como ele deve ser controlado, e tudo isso de uma tela de computador, né? Segundo, a criação de modelos de documentos digitais, eu consigo padronizar a documentação da instituição, no caso nosso do Estado de Goiás, o que dá para nós grande facilidade para poder, inclusive, ajudar o usuário final quando ele está criando o documento dele. Porque ele entra para criar, por exemplo, um ofício, já tem um padrão pré-definido. Se ele tem uma planilha de custos ou coisa parecida, tem um padrão para ele entrar e começar a trabalhar dentro do documento dele, por aí vai. A assinatura eletrônica já vem embarcada no SEI, né? É do tipo simples, mas para a maioria das necessidades ela é suficiente, está embasada na legislação. 5, tá. Classificação e organização do acervo, aplicação do grau de sigilo de documentos, como a gente já explicou. Próximo. E os resultados que a gente tem, então, já está dito, né? Publicidade, você pode dar publicidade a esses documentos adequadamente, você consegue dar acesso, então, na transformação digital, você sai de uma situação de documentos naturalmente restritos para documentos de fato públicos, onde pode ser acessado de onde for. Transparência, que é uma vontade muito grande de todos os governos, né? Cumprir essas questões da transparência, e a gente consegue fazer isso através do sistema. E o último lá, depois da transparência, agilidade, porque tudo é na velocidade da internet. Eu acho que isso hoje em dia todo mundo quer, né? Todo mundo aí está com o celular na mão, quer apertar um botão e ter o negócio funcionando. Vou dar uns números só para encerrar, para vocês verem o tamanho do nosso SEI no Estado de Goiás hoje. No Estado de Goiás hoje, desde 2016, nós temos 1.300.000 processos em andamento no Estado todo, processos que estão em tramitação. Esses processos são conjuntos de documentos que se destinam a resolver um problema, como, por exemplo, um processo licitatório. Você abre o processo, tem um monte de documentos lá adequados para a questão de licitar uma aquisição, um contrato, uma rodovia, né, uma ponte, um prédio e por aí vai. E 4 milhões e quase 500 mil processos que já foram concluídos, o que significa para nós processos com necessidades, requerimentos, com demandas que já foram resolvidas. Esse é o tamanho do SEI no Estado de Goiás hoje. Isso, mais de 5 milhões e meio de processos no total, é muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós somos considerados talvez o segundo maior do Brasil nesse aspecto. Próximo. Total de documentos digitais. Sabe aquele documento que nasceu digital? Hoje eu tenho armazenados no SEI do Estado de Goiás mais de 15 milhões e 500 mil documentos que nasceram digitais. E mais de 16 milhões de documentos que eram físicos e já foram digitalizados. E o desafio é enorme, porque lá no nosso acervo do Arquivo Central tem mais 90 milhões para eu digitalizar e colocar aqui. Próximo. Tem também um detalhe, que eu sei que não é muito a praia de vocês, mas só para vocês saberem que existe. O SEI nos permite integrar o sistema com outros sistemas. Então, no Estado de Goiás, hoje, eu tenho vários sistemas que interagem automaticamente com o nosso SEI, criando documentos automaticamente, fazendo gestão disso de diversas formas. Não vou detalhar, o tempo é curto, mas é uma coisa que depois, se alguém tiver interesse, a gente pode falar no particular. Tá? Quero agradecer a todos e dizer que estou à disposição para qualquer dúvida. Espero poder ter contribuído com a nossa discussão. Obrigado, Juarez. A gente faz as rodadas de apresentações, depois faz as perguntas, né? A próxima é a Célia Luz Correia, então, se preferir. Aí, com 15 minutos, eu te aviso, tá? Enquanto ela está achando aí a transparência, meu nome é Celi, eu sou lá da Câmara Municipal de Goiânia,
E a gente fez uma gestão documental lá, nós contratamos um processo licitatório, né, para fazer a gestão documental dos arquivos nossos lá. E tudo começou com a questão da presidência querer fazer a guarda terceirizada dessa documentação nossa lá, dessa documentação física nossa. Em princípio, a presidência queria fazer apenas essa guarda terceirizada, né, e digitalizar os documentos, né. Então, a gente orientou eles no sentido de que só fazer a digitalização e guarda terceirizada não ia resolver o nosso problema, porque a Câmara não tinha uma gestão documental. A gente não tinha tabela de temporalidade, não tinha plano de classificação de documentos. Então, na época, eu estava fazendo um curso de especialização em gestão de arquivos, né, na FASAN, e coordenada pela AG, e aí a gente conversou e conseguimos convencer a presidência de que a gente precisava fazer muito mais do que guardar os documentos, fazer uma guarda terceirizada e digitalizar os documentos, né. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, mostrar como foi esse processo dessa gestão documental. Bom, o primeiro item que foi pedido no edital, né, no termo de referência lá do edital, foi que fizesse um diagnóstico geral dos arquivos da casa, para a empresa saber qual a situação dos nossos arquivos, né, e onde ela poderia interferir, né, trazendo sugestões de melhorias, né. Então, esse instrumento norteou a elaboração dos instrumentos de classificação e temporalidade documental, bem como foram importantes na decisão da forma de orientação de documentos, quais deles deveriam ser digitalizados, quais deveriam ser guardados e quais estavam aptos para ser eliminados. Porque se a gente fosse fazer apenas a guarda e não tivesse feito esse processo de gestão documental, a gente poderia estar guardando documento que já poderia ter sido eliminado, né, e isso daria custos, né, para a Câmara, né. Pode passar o segundo. E qual foi a metodologia utilizada nesse diagnóstico, né? Bom, foi feita a análise dos documentos normativos que esclareciam a história administrativa da Câmara Municipal de Goiânia, né, através do regimento interno, resolução da mesa diretora, uma análise da evolução de sua estrutura administrativa, modernização, criação de novos setores, organização, funções realizadas por todos os setores componentes dessa estrutura administrativa, entrevistas, né, semiabertas em todos os departamentos, abordando a organização, o funcionamento, a função e atividade da instituição, a produção, o tratamento, a organização documental e sobre o histórico do acervo. E visita aos arquivos em loco para ver como que está a situação dos arquivos, né? E, por último, foi feita a medição da quantidade de arquivos armazenados. Pode passar. Bom, aí nós temos fotos de algumas entrevistas, né, que foram feitas com servidores, né? Essa entrevista com o responsável pelos arquivos do Recursos Humanos, né, que no caso sou eu. Pode passar. Uma servidora da diretoria geral, fazendo entrevista com ela, né, para saber aquelas questões. Aí a empresa executando a medição dos arquivos. Pode passar? Tá. O segundo foi feito o levantamento das informações dos arquivos setoriais, né. Então, a gente tinha lá os arquivos setoriais. Hoje, a maioria do nosso arquivo agora está terceirizado, né, por levar tudo para a empresa que ganhou o processo licitatório. Mas a gente trabalhava lá com espaços destinados à guarda de documentos, além das salas de trabalho, que ficavam com a documentação corrente, né, a gente tinha esses depósitos, depósito da divisão de documentação, 3 depósitos da diretoria de recursos humanos, depósito da diretoria de controle interno, o depósito da diretoria financeira, da procuradoria jurídica, e depósito do auditório Jaime Câmara, e um depósito que foi descoberto depois, que era uma caixa d'água, na verdade, um lugar totalmente inapropriado para ter a documentação, né? Pode passar. Aí nós estamos mostrando, né, diretoria de recursos humanos, nós temos armários deslizantes, né? A diretoria de controle interno também tem armário deslizante, a procuradoria também. Essa é uma sala de arquivo corrente, mostrando um exemplo da sala de arquivo corrente. E os 2 depósitos, depósito da diretoria Jaime Câmara, do auditório Jaime Câmara, que também era totalmente inapropriado para a guarda dos documentos, e esse era o depósito da caixa d'água, que tinha um mundo velho de documento lá, que a empresa teve que olhar cada um e ver, e a maioria já estava em estado de decomposição, alguns foram separados até para ter restauração, né? Bom, com relação ao pessoal, foi feita entrevista com cada um, né? Então, a gente tem que, atualmente, a Câmara ela não possui em seu quadro funcional o servidor concurso superior de arquivologia. Nós não trabalhamos com esse profissional lá, que é extremamente necessário, né? Eles prometeram para a gente que o próximo concurso que vai ter agora, eles vão colocar o cargo, né, para o arquivologista, porque isso atrapalha muito lá, porque nem todo mundo tem o conhecimento para trabalhar, e os que a gente tem de especialização nem sempre é suficiente para que a gente trabalhe com o tamanho de arquivo que
a Câmara Municipal de Goiânia tem. Então, isso é uma necessidade urgente que a Câmara tem, né? Os servidores responsáveis pelos arquivos, todos têm curso superior, entre eles 3 cursaram especializações em arquivologia. Com relações relativas às atividades da Câmara, as atividades da Câmara se dividem entre a atividade legislativa, né, que é a atividade fim, e a administrativa, que é a atividade meio dela, que faz apoio para a administração. Pode passar. Principais documentos produzidos pela Câmara, né? Então, certidões, contrato, memorando, minuta, nota de empenho, atas, autógrafo de leis, né? Frequências, convites, nota fiscal, requerimento, diárias, doações, circulares, aquisições, prestações de contas, balancetes, leis, né? E esses documentos, a maioria deles estão em papel, mas a gente tem também documentos em fotografias, negativos, CDs e DVDs, né? Bom, com relação à atividade de gestão de documentos, os instrumentos arquivísticos, a saber, o plano de classificação, a tabela de temporalidade e manual de gestão de documentos, nós conseguimos fazê-los com a empresa que ganhou a licitação, mas no início a Câmara não tinha isso, né? Antes dessa contratação, a gente não tinha nenhum desses instrumentos, né, de gestão. Questões relativas à recuperação da informação. Na maioria dos setores e depósitos, existe uma organização dos documentos que possibilitam a recuperação dos mesmos de forma satisfatória ou razoável. A organização é intuitiva e não possibilita distinção entre os valores dos documentos e seus usos e formas de acesso. Isso tudo foi detectado no diagnóstico, tá? Instrumentos de recuperação instrumentos para recuperação dos documentos. À época que foi feito o diagnóstico, a gente tinha o Sistema de Informação Legislativo, que era o SIL, que era apenas um sistema para tramitar processo. Nele você não, como ele falou do SEI lá, nele você não criava documento, não tinha nenhum desses recursos. Era sempre um recurso de protocolo mesmo, para tramitação de processo. Hoje, a gente está com o SUAP lá, que é um Sistema Unificado de Administração Pública, né? Hoje, nossos documentos, nós não temos mais processos físicos, nós já entramos agora, há uns 6 meses agora, com os processos digitais, né? E estamos fazendo digitalização também dos documentos físicos para serem inseridos no SUAP, né? A maioria da empresa que ganhou a licitação já fez a digitalização de grande parte dessa documentação. São mais os documentos recentes que a gente está digitalizando para colocar no SUAP, certo? Os gêneros produzidos na casa, grande maioria, como eu falei, é material textual, né? Outros seriam fotografias, provas de contato negativo, CDs e DVDs. Pode passar. Mobiliário que nós trabalhamos lá é armários de aço, armários deslizantes, armários de madeira, estantes e gaveteiros. Material de acondicionamento são as caixas arquivos, pasta AZ, pasta suspensa, entre outros, né? Medições gerais de documentos textuais. Então, o trabalho que foi feito na Câmara, né, foi de 1.185,96 metros lineares de documentos. Esses foram os documentos que foram tratados, né, fisicamente também, que foram feitos o trabalho de classificação. Bom, análise sobre levantamentos realizados. O diagnóstico desenvolvido apurou um pouco da história da Câmara por meio de documentos produzidos pela instituição e por meio de relatos de servidores. Essa história é pouco conhecida até mesmo dos servidores da casa. Excepcionalmente, 3 servidores contribuíram com efetividade para a coleta de dados históricos e administrativos para embasar a evolução documental da instituição. Então, assim, a Câmara ela teve poucos concursos públicos, acho que teve 3 concursos públicos em toda a sua existência, então a maioria dos servidores que estavam lá foram aqueles que foram, através da Constituição, depois da Constituição, eles foram colocados como servidores efetivos, e a maioria deles já aposentaram. Então, a gente contava com poucos servidores na época. E os servidores mais novos, que têm mais ou menos uns 13 anos de Câmara, eles conheciam um pouco sobre a história da Câmara, né? Apenas 3 servidores que puderam dar esse suporte maior para o pessoal que estava fazendo o diagnóstico lá, né? Que conhecia realmente a fundo a história da Câmara e a documentação da Câmara. Inclusive, um desses servidores, infelizmente, morreu com Covid, né? Nós sentimos muito esse caso aqui, que foi um que ajudou muito na questão do diagnóstico. A Câmara é organizada em departamentos responsáveis por cumprir suas finalidades específicas e outros departamentos responsáveis pelas atividades de apoio. Sobre o fluxo documental,
Muitos informam que a diretoria na qual está lotada se relaciona diretamente com a presidência, demonstrando uma descentralização das atividades da diretoria geral. Ficou escrito errado ali, diretoria geral. Porque a Câmara ela se divide assim, nós temos a presidência, e aí nós temos a diretoria legislativa e a diretoria geral. As outras diretorias, elas são subordinadas à diretoria geral, a diretoria de recursos humanos, controle interno, a divisão de documentação, mas com relação ao fluxo documental, lá, todo mundo manda documentos, tramita documento para a presidência, né, e a presidência com essas diretorias. Então, apesar da diretoria geral nós sermos subordinados, ela não é ela que faz essa intermediação entre essa tramitação. A tramitação é diretamente feita com a presidência. O princípio arquivístico da organicidade não foi observado em vários casos, ou seja, os documentos não foram vinculados à função ou atividade da casa. A documentação estava arquivada por espécie e o conteúdo informacional não foi valorizado, dificultando assim a recuperação das informações. Isso é como a documentação estava antes da questão da gestão. A questão da preservação dos documentos de guarda permanente e a eliminação daqueles destituídos de valor não é conhecida na maioria dos servidores. Então, na casa, a maioria dos servidores não tinha esse conhecimento, né, a não ser as pessoas que trabalhavam diretamente com os arquivos, né, eles não tinham esse conhecimento de que existem documentos que você, por razões históricas ou probatórias, eles têm guarda permanente. E outros documentos, depois que ele passa esse tempo de validade dele, ele pode ser eliminado. Então, através dessas entrevistas, desse trabalho, as pessoas começaram a entender esse processo, que nem tudo você tem que guardar, né, e que tem documentos que são importantes para a história, para a história da casa, para servir de apoio legal, que tem que ser conservados, né, e guardados permanentemente, né. O mobiliário utilizado para acontecimento do acervo, na maioria dos casos, estava em bom estado de conservação, e, no caso de depósito específico, percebe-se a falta de rotina de higienização do ambiente, do mobiliário e do material condicionado. Então, através dessas observações, a gente realmente constatou que a guarda terceirizada seria uma opção viável para a Câmara, por conta de que os espaços que a gente tinha de guardas de documentos, eles não eram muito seguros para a preservação do documento, né? O depósito da caixa d'água e do auditório Jardim Câmara são os mais preocupantes em termos das condições ideais de preservação, que são aqueles dois que eu mostrei para vocês, né? E não há um plano de controle e combate de desastres de sinistros, né? Então, a gente não tinha lá um plano de sinistro se acontecesse alguma coisa de pegar fogo, ou alguma coisa assim lá, porque a gente não tinha esse plano. Daí, um dos fatores também que levou à terceirização do arquivo, da guarda do arquivo, né? Bom, as propostas de melhorias feitas após o diagnóstico foram essas, né? Elaboração do plano de classificação de documentos, elaboração da tabela de temporalidade, organização do acervo dos documentos físicos, sugestão de alteração do material de acontecimento de acordo com o mobiliário, a sugestão de alteração do suporte de fitas magnéticas, a digitalização de documentos com autenticação e certificação digital e fé pública para os conjuntos que necessitassem de validade legal e digital, a digitalização dos documentos de guarda permanente e a transferência da custódia dos documentos digitalizados para a empresa Diginotas. Pode passar? Bom, proposta de atividades futuras, né, que o pessoal que fez o diagnóstico colocou. Treinamento na área de arquivos sobre documentos digitais, que a gente está começando agora, né? Treinamento na área de arquivologia sobre organização de documentos de guarda permanente, concurso público para o cargo de arquivista, que, se Deus quiser, vamos ter no próximo concurso, né? Aquisição de sistema para a produção de documentos natos digitais por meio de sistema informatizado com qualidade arquivística, baseada na legislação vigente e na resolução do CONARC. Infelizmente, esse processo, o SUAP, ele não tem essa questão da gestão arquivística nele, né? Disponibilização de documentos sobre a atividade da Câmara classificados como ostensivos em transparência ativa, trabalho do acervo de guarda permanente, disponibilização de documentos históricos, fotografias, depoimentos, filmes em sistemas informatizados com qualidade arquivística na rede municipal de computadores e restauração dos documentos permanentes. Pode passar. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês fotos do trabalho do pessoal da Diginotas, né, que fez a questão lá da gestão documental com a gente. Então, aí nós temos eles trabalhando um tratamento documental, tirando os documentos, né, e limpando.
Aí a auditoria documental, então, as várias caixas, né, caixas box foram abertas, e o pessoal ia olhando os documentos, e classificando, e fazendo auditagem do que era cópia, o que era original, né, pode passar. Aí a classificação também. Aí nós temos já uma caixa box classificada, né, com um código de classificação. Pode passar. Aí já um processo para eliminação. Aí nós temos mostrando a digitalização, né? Digitação em scanner. Os documentos que eram com brochura, tinha um scanner especial para não ter que destruir esse documento, porque às vezes eram documentos muito antigos, e se a gente fosse desencadernar eles poderiam estragar. Então, aí a empresa contratou esse scanner especial. Bom, onde que eu queria chegar aqui? No plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade de documentos, né? Que foram desenvolvidos lá para casa. Outros a gente passou rapidinho só para falar como que foi mesmo a questão do... Me fugiu a palavra aqui agora. Do diagnóstico. Bom, o plano de classificação, a base para a elaboração dele, ele foi, para a atividade meio, foi usada a portaria do Arquivo Nacional número 47, de 2020, que estabelece o Código de Classificação e a tabela de temporalidade de destinação de documentos relativos à atividade meio do Poder Executivo Federal. Então, essa portaria ela regulamentou a Resolução 45 de 2020 do CONARC, né? E o governo federal usa essa tabela para a atividade meio. Então, a Câmara também ela usou a empresa, né, que fez o Código de Classificação, usou também essa portaria. A atividade MEI foram analisados instrumentos de órgãos do Poder Legislativo. Então, foram analisados os planos da Câmara Federal, do Senado Federal e o modelo de plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos do Poder Legislativo Municipal do Estado de São Paulo. Óbvio que esses instrumentos, né, citados foram adaptados para as especificidades da casa, levando em consideração a análise da lei orgânica do município, o regimento interno, né, e o diagnóstico. Pode passar. Então, a forma de estruturação, formato da estrutura de classificação de documentos. Bom, foram criados 3 níveis de distribuições em classes, né, e a codificação foi a duplex. Então, no nível 1, nós temos a função, né? Por exemplo, lá, 11, uma função 11, fiscalização, julgamento e controle político-administrativo. O segundo nível, que é o nível 2, é uma subfunção. É o exemplo, 11.01, controle externo. E o nível 3, a atividade. É 11, né, 11.01.01, fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Então, são 3 níveis de classificação. E a codificação se deu na atividade, né? Então, não teve a classificação do documento, espécie. A codificação foi feita no nível da atividade, né? A indicação da atividade meio, sequencialmente, com as atividades fim. Então, de 1 a 8, nós temos atividade meio, que são todas essas aí, organização administrativa, finanças, né? E de 9 a 12, as atividades fins. Pode passar? Esse foi um exemplo do plano de classificação de documentos. Lá no nível 1, lá, organização administrativa. E aí tem uma descrição, né, quais são os documentos, né, que estão nessa organização administrativa, né? Este nível completa documentos referentes à organização e funcionamento da área administrativa, planejamento, gestão estratégica, auditoria das atividades administrativas, assessoramento jurídico e atendimento às solicitações de informações e as condições enviadas à Câmara e as comunicações enviadas à Câmara pelos canais de atendimento ao público. No nível 2, que é a subfunção, nós temos ali organização e funcionamento e a descrição do que seria essa organização e funcionamento. Já no nível 3, nós temos a 01, elaboração de atos normativos. E aqui a descrição que seria os documentos que entrariam ali nessa função, né? Tabela de temporalidade, nós temos o código, esse código foi tirado, né, do plano de classificação, e o descritor ele faz uma descrição daqueles níveis que a gente falou para vocês com relação às funções e subfunções, entendeu? E aí, os prazos de guarda, né? Prazo de guarda no arquivo corrente, arquivo intermediário, destinação final. E aqui tinha algumas observações, né? Falando de onde foi tirada algumas referências, né, e outras observações que facilitaria, né, o entendimento do plano e da tabela. Bom, para quem quiser conhecer mais a fundo sobre essa tabela, sobre o plano de classificação, vocês podem entrar no site da Câmara, né, www.goianiagov.leg,
institucional, gestão documental. Lá a gente tem disponibilizado a tabela de temporalidade, o plano de classificação e o manual de gestão. Tá? Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Foi esse trabalho, né, que a gente fez lá, que foi um trabalho excelente, feito pela empresa, que ganhou a licitação, e a gente finalmente conseguiu, né, fazer os nossos planos e nossa tabela de temporalidade, e isso é de fundamental importância, porque a gente não tinha isso lá, né, e a gente nós fizemos a nossa primeira eliminação de documentos, né, porque a empresa também preparou a listagem de eliminação, e a gente fez a nossa primeira eliminação de documentos mesmo. Então, os documentos que eram destituídos de valores, né, de valor primário, ele foi destituído de valor secundário, né, eles foram eliminados, né, o que economizou na questão da guarda, na questão da digitalização, de ter que digitalizar coisa que já não tinha mais valor com relação à temporalidade. É isso. Obrigada. Obrigado. Só uma correção, então, que eu te chamei de Celi, né? Eu tive uma professora com esse nome, mas é Celi. Então, obrigado, Celi. E agora a gente vai passar a palavra para o Thales. Você vai apresentar daqui? Tá, e aí, no final, então, a gente abre para as perguntas. Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a Heloísa, para poder, né, aqui, de certa forma, apresentar um pouco do trabalho que a Comissão Pastoral da Terra desenvolve desde a sua constituição, ali em meados da década de 1975, e que um dos resultados é a constituição do Centro de Documentação, mas também do acervo que compõe esse Centro de Documentação. Então, eu pensei, né, para poder apresentar aqui o trabalho que a CPT desenvolve, trazer inicialmente um pouco da história da instituição, para que a gente possa entender, né, a função de documentação dentro de uma instituição dessa natureza, e também um pouco do histórico do processo de guarda desses documentos, né, um pouco da metodologia de trabalho que a gente tem com essa documentação, e chegando hoje a um processo de implementação do acervo digital, das imagens digitalizadas, por meio do portal que utiliza o software Atom, que significa Access to Memory. Então, a gente está nesse processo de implementação desse tipo de instrumento digital para que o público acesse, né, a documentação que foi recolhida aí durante os quase 50 anos de existência da Comissão Pastoral da Terra. Então, a CPT surge em 1975, no contexto da ditadura militar, né, como uma ação de alguns bispos da Igreja Católica, atuantes principalmente, mas não só, mas principalmente na região da Amazônia, né, onde, dentro dos projetos de colonização e desenvolvimento econômico, o governo federal, o governo militar da época da ditadura, né, vai ter um incentivo muito grande a grandes empresas, né, e grupos privados também que vão investir uma grande quantidade de capital nesse processo de expansão da fronteira agrícola. Então, esses bispos, esses padres e outras pessoas também ligadas vão perceber o impacto que isso tem a uma série de população, seja de poceiros, seja, né, dos peões de estrada, nesse processo que vai começar a ser feita a denúncia da permanência da escravidão na sociedade brasileira. Nesse processo que também, né, conjuntamente ao Conselho Indígena Missionário, também ligado à Igreja Católica, vai se fazer a denúncia das ações contra os povos originários do Brasil. Então, a CPT surge nesse contexto, com a função de uma ação fraterna, solidária, auxiliar na luta desses povos do campo. Então, há uma reunião em 1975 aqui em Goiânia, onde é formada a Comissão Pastoral da Terra, para poder organizar esse trabalho desse setor da Igreja Católica, mas não só. A CPT tem uma finalidade ecumênica também, então congrega ecumênica e multirreligiosa, né? Congrega uma série de outras instituições cristãs, mas também é aberta à participação de religiões de outras matrizes que não as matrizes europeias, né?
ou, no caso asiático, europeu, no caso cristianismo, né? Mas também de matrizes afro-americanas e também indígenas. Então, ela tem essa função ecumênica também. Então, a CPT se organiza para esse apoio, né, de atuação contra essa situação de pobreza e de injustiça e violência sofrida por essa população do campo. E, com isso, ela vê a necessidade da denúncia da situação. Então, para poder fazer essas denúncias, iniciou-se o trabalho de registro desses conflitos sociais, né, desses conflitos no campo. Para quê? Para poder ter uma quantificação desses conflitos, tanto em âmbito regional quanto em âmbito nacional, para poder embasar e fortalecer as denúncias que eram feitas da situação que essas populações viviam no campo. Então, ela vai, desde o início, fazer um processo de registro e documentação desses conflitos. Então, isso é feito, inclusive, para poder, né, evitar uma série de questionamentos que haviam à época sobre de onde a CPT tirou esses números, né, de onde que veio essas informações. Então, vai se criar um arcabouço arquivístico e documental para poder fundamentar, né, essas denúncias e a própria atuação da CPT, além de poder, com esses números, né, fazer uma leitura da realidade no campo, percebendo quais os tipos de conflitos são mais comuns em determinadas regiões do que outras, quais são os grupos sociais que sofrem os conflitos, são indígenas, são poceiros, são sem terra, são assentados, são boias frias. Então, dentro dessa percepção, o processo de registro vem fundamentar também, instrumentalizar também a leitura da realidade no campo. Então, a CPT começa já fazendo isso desde 1975, publica alguns boletins ao longo dos anos, nada muito com uma periodicidade definida. Em 1983, é publicado o CPT Pastoral e Compromisso, que já traz alguns dados referentes aos anos de 82 e 83, mas é a partir do ano de 1985 que se publica o relatório anual de conflitos no campo, que é chamado Conflitos no Campo Brasil, né, que geralmente se conhece como Caderno da CPT, que é, né, um trabalho de sistematização desses registros e de levantamento desses dados, os quais são publicados em algumas tabelas sínteses, dentro de a metodologia que a CPT desenvolve, tanto nos conceitos quanto na forma de quantificação. Então, isso é publicado desde 1985, todos os anos há a publicação desse relatório. Então, esse ano foi o 36º relatório que a gente publicou, um trabalho de grande esforço aí para todos os documentalistas, mas também os agentes pastorais que nos auxiliam nisso. E por que a CPT faz, né, essa documentação? E aí tem no caderno, né, no relatório de conflitos 2022, tem um pequeno texto que chamava Por que documentar? E aí a CPT explica. A Comissão Pastoral da Terra é uma ação pastoral da Igreja, tem sua raiz e fonte no Evangelho e tem como destinatários de sua ação os trabalhadores e trabalhadoras da terra. Por fidelidade ao Deus dos pobres, à terra de Deus e aos pobres da terra, como está explícito na definição de sua missão, é que a CPT assumiu a tarefa de registrar e denunciar os conflitos de terra e da água e a violência contra os trabalhadores e seus direitos, criando o setor de documentação. A tarefa de documentar tem uma dimensão teológica, porque, de acordo com a história bíblica, Deus ouve o clamor do seu povo e está presente na luta dos trabalhadores, né? O Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10. Essa luta é, em si mesma, um ritual celebrativo dessa presença e da esperança que anima o povo. Além dessa dimensão, outras dimensões levam o CPT a fazer estes registros. As dimensões ética, política, pedagógica, histórica e científica. Ética, porque a luta pela terra é uma questão de justiça e deve ser pensada no âmbito de uma ordem social justa. Política, porque o registro da luta é feito para que o trabalhador, conhecendo melhor sua realidade,
possa, com segurança, assumir sua própria caminhada, tornando-se sujeito e protagonista da história. Pedagógica, porque o conhecimento da realidade ajuda a reforçar a resistência dos trabalhadores e a forjar a transformação necessária da sociedade. Histórica, porque todo o esforço e toda a luta dos trabalhadores de hoje não podem cair no esquecimento e devem impulsionar e alimentar a luta das gerações futuras. E científica, porque o rigor, os procedimentos metodológicos e o referencial teórico permitem sistematizar os dados de forma coerente e explícita. A preocupação de dar um caráter científico à publicação existe não em si mesma, ela existe para que o acesso a estes dados possa alimentar e reforçar a luta dos próprios trabalhadores contra o latifúndio. Não se trata simplesmente de produzir meros dados estatísticos. Trata-se de registrar a história da luta de uma classe que secularmente foi explorada, excluída e violentada. Então, nesse texto, a gente tem, de certa forma, a síntese, né, que orienta essa parte da ação do CPT, né, da documentação e do registro dos conflitos no campo. Então, dentro desses objetivos, né, a CPT tem como objetivo denunciar e tornar públicas as diferentes formas de violência sofrida pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo, ajudar os movimentos do campo a fazerem uma leitura mais profunda da situação em que estão mergulhados, servir de base para o embate com os mais distintos setores da sociedade, com os órgãos públicos para apontar as causas da violência, fornecer subsídios para diferentes embates jurídicos e oportunizar a realização de pesquisas acadêmicas, tanto de seus próprios agentes, quanto de professores e alunos de universidades brasileiras e do exterior. Então, com esses objetivos, né, amplos, a CPT tem o Centro de Documentação com um trabalho sistematizado desde 1985. Chamava-se Centro de Documentação e Reflexão no início, depois Centro de Documentação e Comunicação. Houve uma separação do setor de comunicação e documentação no final da década de 2000, e, com a morte de Dom Tomás Balduino, o SEDOC passou a ter o nome, né, de um dos seus principais nomes expoentes, no seu nome, né, o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, como é chamado desde 2012. Então, essa é um pouco da história do SEDOC. E a gente trabalha, né, e vem trabalhando com uma metodologia que ela é dinâmica, né? A gente tem um rigor metodológico, mas esse rigor metodológico serve, inclusive, para se repensar, de acordo com as dinâmicas das lutas no campo, a mudança metodológica. Então, nosso trabalho é feito, por um lado, com a clipagem de documentação pela internet, e, por outra, pelo envio de registro dos conflitos que os agentes pastorais veem, né, e acompanham nas comunidades. Então, eles mandam um relatório para a gente, que, junto com esse trabalho de clipagem, a gente faz o registro dos conflitos. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado foi cerca de 5.700 documentos que nós analisamos para poder fazer o registro. Então, é uma quantidade bem grande de documentação. A gente recebe isso, ou busca isso, baixa, mas a gente também imprime para fazer a guarda física desses documentos, principalmente por uma questão de segurança, já que houve, no passado, alguns ataques que fez com que nós perdêssemos parte do acervo digital. Então, a gente ainda tem esse hábito da guarda documental física, né, como uma medida de segurança, caso ocorra qualquer um novo ataque, apesar das várias medidas de segurança que adotamos, né. Há também a elaboração dos conceitos, feito tanto com os agentes pastorais, mas também com professores e pesquisadores das universidades. Esses conceitos vão sendo acompanhados com a dinâmica da luta no campo. Por exemplo, passamos a registrar ocupações no final da década de 80 e começo da década de 90, quando, durante o governo FHC, houve a publicação de uma medida provisória que proibia, suspendia durante 2 anos as ocupações de terra, as fazendas, né, os lotes de terra, as fazendas que foram alvos de ocupação, né, havia suspensão por 2 anos, né, para ser objeto da reforma agrária. Os movimentos utilizaram a tática do acampamento, né. Então, se acampa uma outra área com o objetivo de ter o acesso a uma segunda
Então, passou-se a registrar os acampamentos como uma categoria específica, né, para poder dimensionar, né, o impacto dessa tática no processo de luta no campo. Outro exemplo é que a gente usava o conceito TEBA, né, que era terra-barragem, tentando acompanhar como que era o impacto sobre a vida das pessoas atingidas pela construção das grandes barragens. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, vai sendo adequado à própria dinâmica do processo de luta. Então, a metodologia do registro e da documentação também acompanha esse processo. E, ao final da década de 2000, diante da quantidade do acervo e a necessidade da conservação desse acervo aí de mais de 25 anos, foi feito um levantamento de qual que seria o acervo da CPT, né? Quais eram as características, né? Então, foi elaborado um projeto de financiamento para poder realizar a digitalização desses documentos, e também foi feito um trabalho mais profissional na questão da classificação e da guarda. Então, chegou-se a alguns números, né, nessa análise dessa documentação, que seriam, mais ou menos, em metros lineares, à época, quase 130 metros de documentação só em relação ao principal fundo, que é o Fundo dos Conflitos Sociais, o subfundo, chegando a mais ou menos 350.522 páginas de documentos referentes a 22.907 conflitos. Então, separou-se separou-se o fundo da CPT, Secretaria Nacional, né, em três níveis, em três subfundos: estrutura organizacional, ações e atuações e conflitos, né, com outras subdivisões, e deu-se uma ênfase maior na digitalização desses documentos dos conflitos, né. Isso foi concluído em 2013, né, o que resultou na questão do subfundo dos conflitos em 274.149 páginas de documentos de 15.188 conflitos digitalizados. À época, a decisão foi que cada página fosse um arquivo TIFF, né, uma imagem, cada página de documento, depois foi transformado em PDF. Então, cada arquivo era uma página. Isso gerou uma série de problemas, né, mas, à época, a decisão foi tomada tendo em conta a situação da internet à época e a questão dos limites de transferência de dados e tudo mais, principalmente pensando nos estudantes de baixa renda que quisessem acessar essa documentação para poder facilitar isso. Isso foi uma decisão que hoje tem um custo, né? Por quê? Porque a gente precisou reunificar esses arquivos hoje, né? Então, foi digitalizado em 2013. E o acesso foi feito a partir de uma pasta dentro do Google Drive. Então, precisava-se aceitar a política de uso, né, dos dados da CPT, e, a partir daí, você conseguia acessar essa pasta do Google Drive. Após, mais ou menos, 2015, 2016, a gente contou com o apoio do Rodolfo Pérez Rodrigues, arquivista que foi do SIDARC, né, hoje está no IF Goiano, se eu não me engano, e continua nos auxiliando no processo de migração desses arquivos para a plataforma Atom. Para isso, o que a gente está fazendo, né? Porque qual que é o objetivo? O primeiro objetivo é criar um portal de acesso desse acervo digital, que não seja necessário toda vez uma autorização ali para entrar na pasta do Google Drive e tudo mais. Então, é para acessar, né, um portal que torne público esse acervo da CPT, mas não somente da Secretaria Nacional, mas que, no futuro, a gente consiga incluir dos que a gente chama de regionais da CPT, que são as coordenações regionais nos estados, e também das equipes locais. Um trabalho desse, por exemplo, já está sendo efetivado há alguns anos com a equipe da CPT de Xinguara, no interior do Pará, que também pretendemos que seja migrado para essa plataforma, né, para esse portal.
Então, para poder, né, gerir esse portal, decidiu-se pelo uso do software Atom, né, que é um software gratuito de código-fonte aberto e que contempla, né, a questão e possibilita o gerenciamento de descrições arquivísticas em conformidade com as normas do Conselho Internacional de Arquivos, em especial a norma internacional de descrição arquivística, ISAD-G. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. Como a gente está fazendo? Então, o primeiro passo que a gente fez agora foi reunificar esses arquivos, renomeá-los de acordo com o nosso banco de dados. É o terceiro banco de dados que a CPT tem. O primeiro foi iniciado em 89, no começo ali do processo do uso da computação nesses espaços. Então, hoje a gente tem um terceiro banco de dados que reunificou, né, que uniu os dois outros antigos bancos de dados. E, com as informações dos metadados dos conflitos retirados desse banco de dados, a gente está passando para a segunda parte do trabalho. Depois de reunificado, renomeado, a gente vai pegar os dados do banco de dados e transformá-los nos metadados, né, da descrição arquivística daqueles arquivos. Então, é um processo que está sendo feito por técnicos especializados. E, além disso, para poder auxiliar no processo de pesquisa das informações, a gente vai colocar uma camada OCR em cada um dos arquivos para que, através das palavras, a gente consiga, né, ou o pesquisador, ou quem se interessar, possa acessar com maior facilidade esse tipo de documento, ou o que interessa para ele específico na pesquisa. Então, a gente traz um exemplo de como ficaria com o Atom depois dessa migração, né? Então, a gente teria o fundo CPT-SN, né, Secretaria Nacional de Comissão Pastoral da Terra, uma seção subfundo com conflitos, série AM Amazonas, então vem o Estado, e a pasta 002, Rio Curuçá e Javari, que é a região do conflito, que é a forma que a CPT define para nomear um conflito. Então, seria essa sequência, né? Temos, dentro da descrição arquivística, a área de identificação com código de referência, que está relacionado, né, ao fundo, o subfundo, no caso aqui o Estado, eu não sou da área, eu tenho uma dificuldade para poder entender essas questões técnicas da arquivística, e a pasta, né? O título, as datas referentes ao conflito, né, ao que se tem da documentação, no caso aqui de 30 de julho de 1974 a 31 de dezembro de 1992. O nível de descrição aqui é a pasta, a dimensão e o suporte, 48 páginas, e aí a área de conteúdo e estrutura. Então, a gente tem colocado algumas informações mais específicas, principalmente em questão de vítimas, né? Assassinatos e tudo mais, que é o que geralmente a gente tem mais de busca para poder fazer no processo, nas pesquisas que são feitas, né? Pontos de acesso, aí vai os assuntos, que é, no caso, o conflito por terra, a gente registra também conflito por água e conflito trabalhista, principalmente os casos de trabalho escravo, mas também os conflitos em tempos de seca, questões sindicais do campo e também em áreas do garimpo, né, as violências que os trabalhadores do garimpo sofriam. E os pontos de acesso geralmente são os municípios, né? Então, no final desse processo de unificação dos arquivos, das 274.149 páginas de documentos de 15.188 conflitos digitalizados, a gente tem agora 16.281 arquivos, né, porque a gente pegou cada um dos conflitos e transformou em um volume todos aqueles arquivos que tinham, né? Conflitos muito grandes, que tinham uma documentação muito extensa, como o caso, por exemplo, do assassinato de Chico Mendes, ou da irmã Dorothy Steng, né, que o acompanhamento e a quantidade de documentação muito grande, a gente colocou mais volumes para poder não ficar um arquivo muito grande. Então, a gente está nesse processo agora, esperamos que, talvez, por volta de fevereiro, a gente possa disponibilizar ao público o portal para que todo mundo possa acessar
esse acervo histórico da CPT. Obrigado.